Meu nome é Clara. Tenho 29 anos. Sou sargento do Exército Brasileiro, há pouco mais de 14. E no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, fui expulsa da casa do meu irmão com um empurrão nas costas, os pés descalços sobre a grama molhada, o rosto sujo de vinho e poeira, e a alma esvaziada de qualquer ilusão de que minha família ainda era minha. Eu não gritei, não chorei, nem mesmo bati a porta, porque naquele momento eu entendi, da maneira mais cortante possível, que às vezes o sangue não significa nada quando o silêncio de quem te viu cair é mais alto do que qualquer agressão. Fui convidada para o jantar de Natal por pura formalidade. Era óbvio. O convite chegou por mensagem, curto e impessoal. Vai ter ceia aqui. Vintior, se quiser vir. Era do meu irmão, Daniel. Não tinha emojis, não tinha Clara no começo, nem beijos no fim. Respondi com um simples, vou sim. E deixei por isso mesmo. Ainda assim, me arrumei com cuidado. Passei minha farda de gala, escovei o cabelo com firmeza, usei um brinco discreto. Era Natal. Eu queria acreditar que, apesar das feridas mal fechadas, ainda havia espaço para uma noite em família. Quando cheguei, minha mãe estava na cozinha, com a expressão tensa de quem finge estar ocupada para não ter que falar. Meu pai, sentado na sala, mexia no celular como se estivesse no saguão de um aeroporto, esperando por um voo que ele mesmo queria perder. E Daniel, meu irmão mais novo, já circulava pela casa com a arrogância de quem sabia que ali, naquela noite, ele era o anfitrião absoluto. Estavam todos bem vestidos, a mesa posta, os vinhos importados sobre a cristaleira, tudo impecável, menos o clima. Olha só quem resolveu aparecer, ele disse quando me viu. O tom era brincadeira, mas o olhar não. Eu sorri, como sorri muitas vezes na caserna quando ouço piadas veladas sobre ser mulher, num ambiente onde esperam que você não fale, só obedeça. Beijei minha mãe no rosto, cumprimentei meu pai com um aceno contido e fui até a varanda respirar. O jantar foi servido às 21h. Eu me sentei no canto da mesa. Era sempre assim. Minha cadeira nunca estava no centro das conversas, dos brindes, das piadas. Eu era uma presença protocolar, respeitada como se respeita um general distante, com medo e incômodo, mas eu estava acostumada. Aprendi a ficar em silêncio e ouvir o que as pessoas dizem quando acham que você não é mais parte da equação. As provocações começaram leves. Daniel comentou que algumas pessoas confundem comando com arrogância. Meu pai soltou um riso abafado. Depois veio uma frase sobre mulher que se mete em quartel acaba esquecendo como se trata a própria família. Eu engoli seco. Mantive a coluna reta. Mantive a compostura. Respirei devagar. Eles não sabiam metade do que eu já tinha enfrentado em missão. Mas isso não importa. Porque quem te despreza de casa não quer saber do que você venceu fora dela. Na segunda taça de vinho, Daniel derramou um pouco de propósito no meu uniforme. Disse, ups, parece que o fardão não era pra hoje, Clara. Aqui não é desfile de 7 de setembro. Eu levantei. Fui ao lavabo. Limpei o tecido com cuidado. Quando voltei, minha mãe já recolhia a louça e meu pai fingia cochilar na poltrona. Não precisa voltar, não. Já acabou o que tinha pra você aqui, ele disse. Eu parei no batente da sala. Como é? Perguntei. Daniel se levantou. Veio em minha direção. Eu juro que pensei que ele fosse apenas passar, mas ele me empurrou. Um empurrão direto, seco, sem hesitação. Bati com o ombro na parede. Quase tropecei no tapete. Você não é mais da família. Saia da minha casa. Minha mãe não disse uma palavra. Meu pai permaneceu imóvel, como se não tivesse visto. Eu me levantei devagar. Meus sapatos tinham ficado perto da porta. Alguém os havia retirado. Não sei quando. Estavam do lado de fora, sob a chuva fina. Caminhei até a porta. Abri e saí sem olhar para trás. O vento estava gelado. A grama úmida grudava nos meus pés. Era como se cada passo reafirmasse: você está sozinha. Mas eu não chorei, não gritei, nem bati a porta. Porque eu sabia que esse momento, esse exato momento, não ia passar em branco. Fui direto para a base. O plantão noturno me conhecia bem. Não fizeram perguntas. Me deram café e um cobertor. Dormi na enfermaria, sob um silêncio diferente. O silêncio da caserna. Rígido, mas respeitoso. Não o silêncio cúmplice que me expulsou da mesa de Natal. Na manhã seguinte, pedi dispensa de 3 dias. Usei o tempo para reorganizar meus documentos.
revisar um dossiê antigo sobre investimentos e vasculhar pastas que guardava no fundo do armário desde a morte do meu tio. Havia segredos naquela família, e eu sabia, no fundo, que a violência de Daniel não era só raiva. Era medo. Medo do que eu poderia descobrir. Medo do que ele sabia que eu já intuía, e eu estava prestes a confirmar tudo. O que mais me marcou naquela noite não foi o empurrão, nem o vinho no uniforme, nem o chão frio da calçada que raspava meus pés descalços, como se estivesse me arrancando a última camada de dignidade. O que me quebrou por dentro foi o olhar da minha mãe. Um olhar que durou menos de 3 segundos, mas que eu carregaria como cicatriz aberta nos dias que viriam. Não era um olhar de culpa, nem de choque. Era um olhar que dizia, com uma frieza insuportável: eu já sabia que isso ia acontecer. E escolhi não fazer nada. Fiquei ali do lado de fora por um tempo que nunca contei em minutos. A grama molhada grudava no calcanhar, e a brisa cortava minha pele como uma faca fina e paciente. Eu não tremia por causa do frio. Tremia porque pela primeira vez na vida eu compreendi que não haveria retorno. Que mesmo que voltasse a pisar naquela casa, já não seria filha, irmã, nada. Tinha sido oficialmente desconvidada da minha própria história. Lembro da janela da sala. Ficava meio aberta, como sempre. Por um instante, enquanto eu me afastava, vi minha mãe passando por ela. Os olhos dela encontraram os meus. E por um momento, eu pensei, juro que pensei, que ela fosse vir até mim, que ela abrisse a porta, me chamasse pelo nome e dissesse qualquer coisa, mesmo que fosse tarde demais. Mas ela apenas desviou o olhar e puxou a cortina com a mão esquerda, aquela que sempre tremia um pouco desde o derrame. Ela me apagou. Como se fechar a cortina fosse fechar também o laço que nos unia. Ali eu soube. Ela não era inocente. Ela tinha feito uma escolha. E não foi por mim. Caminhei até a rua descalça. Peguei meus sapatos molhados do chão e continuei a pé até a avenida principal, onde parei sob o ponto de ônibus deserto. Não chorei. Não liguei para ninguém. Apenas fiquei ali, com as mãos enfiadas nos bolsos e a mente funcionando como um mecanismo de combate, escaneando tudo, memorizando rostos, palavras, ausências. A ausência do meu pai, principalmente, que ficou sentado sem nem se virar quando eu fui empurrada, como se o barulho do meu corpo contra a parede não tivesse quebrado nada dentro dele. Eu já havia convivido com muitas formas de dor. Em missão, vi mães chorando, filhos em silêncio. Vi soldados implorarem por socorro, segurando os próprios órgãos nas mãos. Vi a vida se esvaindo no campo de batalha com mais dignidade do que eu vi naquela sala de jantar. Porque ali, o que morreu não foi o corpo. Foi o pertencimento. Na madrugada, deitada na enfermaria da base, lembrei da primeira vez que levei um tapa no rosto por discordar do meu irmão. Tinha 15 anos. Foi durante um almoço de domingo. Meu pai estava presente. Disse que não era nada, que irmão e irmã brigam assim mesmo. Minha mãe mandou que eu não fosse dramática. Eu engoli a dor, como engoli todas as outras que vieram depois. O desprezo sempre foi sutil, revestido de frases como: Clara é muito sensível, Clara quer mandar em tudo, Clara acha que é homem agora porque entrou no exército. Palavras que pareciam pequenas, mas que foram formando um muro invisível entre mim e eles. E naquela noite de Natal, o muro caiu, em cima de mim. Nos dias seguintes, não houve nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de contato. Eu observei o silêncio como quem observa uma sala sendo esvaziada. Um eco crescente, onde cada minuto aumentava a distância. Pensei em escrever uma carta. Pensei em enviar um e-mail apenas perguntando por quê. Mas logo percebi que eu não precisava de respostas. Eu precisava de memória. Precisava guardar tudo do jeito certo. Porque algo dentro de mim começou a tomar forma naquela madrugada. Algo que não era raiva. Era lucidez. Uma lucidez cirúrgica, fria, treinada. No terceiro dia após o Natal, abri uma caixa de documentos que eu mesma havia guardado anos antes, no fundo do meu armário, após a morte do meu tio materno. Um militar da reserva que havia deixado bens, papéis e uma série de pastas marcadas com códigos e iniciais. Na época, meu pai pediu que eu não mexesse, que ele cuidaria de tudo. Mas eu guardei parte daquele material sem que ele soubesse, por instinto, por disciplina. Por algo que meu tio sempre dizia: nunca confie em quem sorri demais no Natal. Comecei a revisar os papéis.
agora com os olhos treinados de quem entende de protocolo, assinatura, carimbo, data retroativa, e ali, ainda sem saber o que exatamente eu procurava, algo me chamou a atenção. 2 recibos com nomes diferentes, mas com o mesmo número de registro militar. Um com o nome do meu pai, outro com o nome de Daniel. Ambos vinculados a um terreno no interior de Goiás, registrado como área de apoio logística. Só que aquilo era uma farsa. E eu sabia. Decidi esperar. Não procurei ninguém. Apenas continuei em silêncio. Porque a verdade, às vezes, grita melhor quando é solitária. Na noite do 5º dia, abri meu e-mail pessoal. Entre spam e propagandas, havia uma notificação do serviço de rastreamento de encomendas que eu havia esquecido que estava ativado. Um pacote estava a caminho. Enviado para mim, de um endereço que eu reconheci na hora, a antiga sede de uma transportadora da família, que já estava desativada há mais de 2 anos. Alguém havia reativado aquele endereço. Alguém queria que eu recebesse algo. E esse alguém não era meu irmão. No dia seguinte, a caixa chegou. Marrom, simples, com uma etiqueta escrita à mão. Para Clara. Somente ela. Voltar para o quartel foi como entrar novamente num território onde a linguagem é firme, os olhos são retos, e ninguém pergunta se você está bem só por educação. No portão de acesso, entreguei meu crachá e recebi o aceno do sargento de serviço, o mesmo desde antes do Natal. Não perguntou nada, apenas disse: "Bom ter você de volta, Sargento Clara." A frase veio seca, automática, mas naquele momento foi tudo o que eu precisava. Ninguém ali queria saber do que houve na ceia da minha família. Ninguém ali se importava se minha mãe me ignorou ou se meu irmão me jogou no chão. Eles apenas sabiam quem eu era ali dentro. Uma soldado com histórico limpo, de conduta impecável e resultado comprovado. Meu alojamento estava intacto, meu armário fechado, minha cama arrumada, minhas botas no mesmo lugar onde deixei. Quando fechei a porta atrás de mim, soltei o ar pela primeira vez em dias. Eu não tinha mais casa, não no sentido tradicional, mas eu tinha meu espaço. E mais do que isso, eu tinha uma missão, porque agora havia uma caixa lacrada no fundo do meu armário, e dentro dela havia respostas que a minha família nunca pensou que eu fosse capaz de buscar. Não abri imediatamente, ao contrário. Passei 2 dias inteiros mergulhada na rotina do quartel. Vistorias, ordens de serviço, inspeção de equipamentos. Eu precisava reencontrar meu ritmo. E mais que isso, precisava me fortalecer emocionalmente antes de encarar o que quer que estivessem tentando esconder. No 2º dia, durante a ronda do pátio, fui chamada ao gabinete do tenente-coronel Bastos. Ele era um homem sisudo, olhos pequenos, voz grave, daqueles que só chamam alguém em sala fechada por 2 motivos: reprimenda ou reconhecimento. Bati continência e entrei. Ele não olhou imediatamente. Estava preenchendo um relatório. Só levantou os olhos depois de alguns segundos e, com o tom direto que sempre usava, disse: "Sente-se, sargento." Sentei. As mãos firmes, a respiração medida. Ele folheou algumas páginas, depois parou e me encarou. "Li o parecer da sua última avaliação de comando, Clara. Seus subordinados te definiram como uma liderança silenciosa, controlada e implacável quando necessário. Isso é raro." Fiquei em silêncio. Ele prosseguiu: "Você foi indicada para a medalha Mérito Operacional Regional. Ainda não é oficial, mas é quase certo." Por um instante, o quartel ficou em silêncio dentro da minha mente, como se tudo parasse. Eu não sabia o que dizer, não porque duvidasse da minha capacidade, mas porque, nos últimos anos, acostumei-me a ouvir frases que me colocavam em dúvida, ou em segundo plano. Dentro de casa, minha farda era motivo de piada. Aqui, era motivo de honra. O contraste doía, mas também curava. A reunião durou menos de 5 minutos. Saí do gabinete e caminhei devagar pelo corredor. As paredes cinzas, frias, pareciam me acolher mais do que qualquer sala de jantar natalina. Foi ali, no fim do corredor, que decidi que não esperaria mais. Aquela caixa havia sido enviada para mim, e agora eu estava pronta para abri-la. Voltei ao alojamento. Tranquei a porta. Coloquei a caixa sobre a cama. O lacre era frágil, mas o conteúdo parecia pesado. Abri com cuidado. Dentro, pastas, envelopes antigos, um pendrive e um caderno de anotações com capa de couro. No topo, um bilhete curto, escrito à mão.
Se você recebeu isso, é porque descobriram tudo. Proteja-se. Confie apenas em quem já sabe a verdade. Sem assinatura. Mas a letra era familiar. Era a caligrafia do meu tio Amaro, irmão da minha mãe. O mesmo tio que morreu em circunstâncias nunca muito esclarecidas, anos antes. Oficial reformado do exército, homem de poucas palavras, mas que sempre me tratou com estranha reverência. Lembrei do dia do velório. Meu pai se recusou a comparecer. Disse que Amaro morreu se metendo em coisa que não devia. Minha mãe chorou pouco. Daniel sequer apareceu. Na época, eu achei que era só mais uma rachadura silenciosa naquela família de porcelana. Agora, começava a perceber que havia algo muito mais profundo. Abri o caderno. Primeira página. Datas, locais, nomes. Todos codificados. Depois, páginas e mais páginas de relatórios de patrulhas, descrições de transações bancárias e observações pessoais. Tudo parecia um diário de guerra, mas voltado para algo interno. Algo sujo. Algo que envolvia gente de dentro. Peguei o pendrive, pluguei no notebook pessoal. Arquivos criptografados. Mas um deles estava aberto. Um vídeo curto, com a imagem tremida de uma reunião entre dois homens. Um deles era meu pai. Pausei. Voltei o vídeo. Olhei de novo. A imagem era de 6 anos atrás. A voz estava abafada. Mas a frase que ele disse me cortou como uma baioneta. A Clara não precisa saber de nada. A parte dela a gente resolve depois. Ela tá ocupada demais jogando de soldado. Fiquei parada por minutos, sem respirar direito, sem sentir o peso do meu corpo na cadeira. Aquilo não era só traição, era orquestração. Meu pai não apenas tolerava o desprezo do meu irmão. Ele era parte da engrenagem que me apagava da família, como quem apaga uma mancha inconveniente da toalha de mesa. E o mais grave, ele sabia que um dia isso viria à tona. Por isso, as 43 ligações que ainda não tinham começado. Porque até ali, ele achava que eu continuava no papel que eles tinham escrito para mim. A filha distante, que não questiona, que cumpre ordens, que engole ofensas e aceita migalhas de afeto em nome de um sobrenome. Mas ele esqueceu que eu sou militar, e a gente aprende cedo que lealdade tem limite. E o nome disso é honra. Fechei o vídeo, salvei cópias, tirei fotos do caderno, fiz backup de todo o conteúdo, guardei em 3 dispositivos diferentes. E naquela noite, dormi como quem dorme dentro de uma trincheira, de uniforme, com a mente alerta, mas o coração em paz, porque agora eu sabia. E mais importante, agora eles sabiam que eu sabia. O que mais me inquietou naquela caixa não foi o conteúdo, mas o modo como ela chegou. O carimbo na etiqueta, envelhecido e sem data visível, indicava uma origem estranha, quase clandestina, com remetente de uma transportadora que minha família havia encerrado há mais de 2 anos. A etiqueta estava preenchida à mão, o que já denunciava uma intenção cuidadosa, quase artesanal. Para Clara, somente ela. Nada mais. Sem endereço de devolução, sem logotipo, sem identificação de origem. Aquilo não parecia um erro. Aquilo parecia uma convocação. O lacre já havia sido rompido, mas cuidadosamente recolado com fita transparente. Eu só percebi isso porque analisei cada centímetro da caixa antes de abri-la de novo, como faria com qualquer bagagem abandonada em uma missão, vasculhando por vestígios de que alguém a havia acessado antes de mim. E foi isso que me fez refazer mentalmente os passos. Se a caixa era para mim, por que o destinatário estava escrito em caneta preta e a borda inferior da etiqueta parecia ter uma raspagem, como se outro nome tivesse sido apagado por baixo? Inclinei a caixa sob a luz amarela da luminária do alojamento. E então vi. Com a angulação certa, o que restava do nome anterior aparecia, quase invisível, Daniel. Fechei os olhos por um instante, respirando fundo como se estivesse em posição de tiro, esperando o comando para atirar. Não era uma falha, era uma mudança de rota. A caixa não fora preparada para mim, ela fora redirecionada para mim. Alguém mudou o destino original no último segundo. E se meu irmão soubesse disso, ele estaria desesperado. Não por mim, mas pelo que eu agora carregava. Voltei ao conteúdo. A primeira pasta, com documentos grampeados por ordem cronológica, trazia registros fiscais,
comprovantes de transferências e cartas de recomendação com cabeçalhos do Comando Militar da região Centro-Oeste, todas datadas de mais de 15 anos atrás. O nome que aparecia em pelo menos metade dos papéis era do meu pai. E os outros? Eram nomes que eu reconhecia vagamente de reuniões de família. Amigos de longa data, tios afastados, um ou outro conhecido que mexia com coisa de terreno e política. Era um mapa de relacionamentos escondidos sob décadas de normalidade forjada. O pendrive que encontrei no tópico anterior parecia agora apenas a superfície. O que havia ali era muito maior. Havia assinaturas de transações que envolviam um terreno militar vendido ilegalmente por uma empresa de fachada. E em pelo menos 3 documentos. A assinatura do meu tio Amaro. Mas havia algo estranho. A caligrafia da assinatura dele não batia com as outras que eu possuía. E minha mente, treinada para identificar microgestos e detalhes em interrogatórios, captou a diferença. Aquilo tinha sido forjado. Usaram o nome do meu tio para validar uma transação que jamais teria passado pela sua aprovação. E o mais perturbador, o nome de Daniel aparecia como beneficiário secundário em uma transferência feita 2 anos depois da morte de Amaro. Senti um peso nas mãos. Aquilo não era mais uma questão familiar. Aquilo era potencialmente um crime. E mais do que isso, era um crime em que usaram um militar falecido, de reputação ilibada, para lavar dinheiro. E o elo que ligava tudo isso era justamente a pessoa que mais me odiava naquela casa. Meu irmão. Fechei as pastas, respirei fundo e, pela primeira vez, olhei ao redor do alojamento com desconfiança. Quem mais sabia que essa caixa estava comigo? Quem mais poderia estar envolvido? Lembrei do bilhete manuscrito. Se você recebeu isso, é porque descobriram tudo. Aquilo não era só um aviso. Era uma corrida contra o tempo. Porque se Daniel havia sido o destinatário original e a caixa chegou até mim, havia 2 possibilidades. Ou quem a redirecionou confiava que eu faria a coisa certa, ou queria me colocar no centro de uma encruzilhada, como isca, como alavanca, como bomba-relógio. Fiquei acordada até depois das 3 da manhã, sentada na cama com as pastas abertas, digitalizando os documentos um por um, salvando em 3 unidades diferentes, subindo para nuvens criptografadas, enviando para e-mails sob nomes falsos que eu havia criado anos antes por puro instinto. Naquela madrugada, tudo o que eu aprendi em inteligência militar veio à tona. Discrição, redundância, neutralidade emocional. Eu estava com a mão cheia de peças soltas, e a única certeza que eu tinha era que minha família, ou pelo menos parte dela, havia passado os últimos anos montando um castelo em cima de ossos. E agora, com a caixa aberta, eu tinha acesso às fundações. Mas precisava andar com cuidado, porque quanto mais eu via, mais compreendia que meu pai não era apenas omisso. Ele era central. Ele estava no topo da operação. E isso explicava tudo. O silêncio dele quando fui empurrada, a ausência de qualquer mensagem nos dias que se seguiram, a expressão vazia durante o jantar. Era o olhar de quem sabia que meu tempo havia se esgotado para aquela família. Só não contava que uma peça sairia do tabuleiro com as provas de que ele manipulava o jogo desde o começo. Ao amanhecer, já com tudo salvo e trancado em locais diferentes, fui até a copa do quartel. Fiz café forte, sem açúcar. Ao meu lado, um soldado do administrativo esquentava pão de queijo no micro-ondas. Ele olhou para mim e disse: "Sargento, desculpe perguntar, tudo certo?" Olhei de volta, sem pensar muito. Apenas disse: "Está começando a ficar." Porque naquele instante, em que o céu ainda não sabia se clareava ou continuava cinza, eu entendi que os próximos passos precisavam ser calculados. E para isso, eu teria que ouvir o som mais importante da minha vida. O som do telefone tocando com um número que eu já conhecia. Aquele que ainda não havia tocado, mas inevitavelmente tocaria. Porque quando o castelo começa a ruir, a primeira reação de quem está dentro é correr para quem está fora, implorar silêncio e tentar apagar vestígios. Eu não sabia quanto tempo levaria para o primeiro sinal de desespero chegar, mas quando chegasse, eu estaria pronta. E não atenderia com medo. Atenderia com controle, porque o que estava para começar não era vingança, era justiça. E o silêncio que me empurraram para fora da casa naquela noite seria o mesmo que eu usaria agora como arma. Clara, fria, imparável. Não foi uma descoberta repentina, mas uma erosão lenta, metódica, paciente,
como quem retira camada por camada de uma pintura antiga até encontrar, sob a cor visível, o traço original que tentaram esconder. Eu passei 2 dias inteiros comparando assinaturas. Abri arquivos antigos. Chequei documentos que meu tio Amaro havia me enviado anos antes mesmo de eu entrar para o exército. Lembrei de um cartão de aniversário escrito por ele, com caligrafia firme, curvada à esquerda, letras maiúsculas ligeiramente inclinadas e um traço final no A de Amaro, que subia antes de descer, como se ele segurasse a caneta por mais um segundo, depois de concluir o nome. Eram detalhes que, à primeira vista, pareciam irrelevantes, mas que, para quem foi treinada para analisar laudos, assinaturas e falsificações em campo, eram suficientes para atestar com frieza a assinatura que aparecia em 3 documentos da pasta. Aqueles que autorizavam a transferência de um terreno militar para uma empresa de fachada com sede em nome de Daniel não era dele. A primeira vez que bati o olho e senti a diferença foi instintiva, como quem sabe quando um passo em falso no mato não é de animal, mas de homem. As letras estavam muito certas. O espaçamento era regular demais. O traço do R reto quando deveria ser curvo. O O final fechado demais para alguém que sempre escrevia com pressa e deixava os círculos abertos. Não era dele. Não podia ser. E para tirar qualquer dúvida, escaneei os documentos e enviei para um contato antigo da área de perícia gráfica, alguém que havia trabalhado comigo em operações de inteligência e que devia a mim mais do que favores. Ele respondeu no fim do mesmo dia, com uma frase que me gelou as costas pela frieza e objetividade. Assinatura falsa, provavelmente replicada por matriz gráfica. Posso te mandar o laudo se quiser formalizar. Pedi o laudo. Sabia que ele viria com mais de 20 páginas, diagramas, setas vermelhas e quadros comparativos, e naquele momento, aquele laudo valia mais do que qualquer álbum de família. Aquela descoberta reconfigurava tudo. Até ali havia espaço para dúvida. Agora não havia mais. Usaram o nome de um homem morto, militar de carreira, honesto até o último osso, para legalizar uma transação de bens públicos. Usaram o nome do meu tio, o único que nunca me tratou com condescendência dentro daquela família, como se fosse uma assinatura descartável, um carimbo de conveniência. E pior, fizeram isso como se ninguém jamais fosse perceber, como se todos fossem, como minha mãe, espectadores passivos da destruição silenciosa do que é correto. Como se eu fosse continuar a mesma Clara que recebia convites por obrigação, que era colocada na ponta da mesa, que tinha o uniforme sujo propositalmente por vinho barato. Só que eles erraram em um detalhe. Eles esqueceram que silêncio também é forma de coleta, que enquanto me empurravam para fora, eu observava, que enquanto tentavam me calar, eu ouvia. Naquela noite, após receber o laudo, imprimi 2 cópias e as guardei em pastas diferentes. Uma ficou comigo. A outra, escondi em um cofre de armário de instrução de armas no porão do quartel, sob o nome de um exercício fictício. Não seria a primeira vez que usaria um recurso da base para algo pessoal, mas naquele momento, não havia mais separação entre pessoal e institucional. A corrupção que eu encontrara se infiltrava por caminhos que passavam pelos mesmos corredores em que eu marchava há mais de uma década. E o envolvimento do meu pai não era apenas passivo. Os registros comprovavam que ele assinou, dessa vez com a própria mão, a carta de autorização para que Daniel fosse incluído como sócio na tal empresa, que, por sua vez, havia sido criada 3 meses após a morte de Amaro. Eles agiram rápido. Sabiam o que estavam fazendo. E só não contavam que alguém ainda tivesse acesso ao caderno de anotações de Amaro, ao pendrive e, principalmente, aquela caixa desviada que deveria ter ido para Daniel, mas que por algum motivo que ainda me escapava, veio para mim. Passei o dia seguinte escrevendo um relatório informal, como faria em missão. Cronologia dos fatos, origem dos documentos, data das transferências, diferença gráfica nas assinaturas, códigos internos dos processos, carimbos, sinais de possível fraude, nomes, relações entre os envolvidos, motivações financeiras, ligação direta entre a omissão da minha mãe e os benefícios que ela passou a usufruir a partir de 2020, pensão ampliada, reforma da casa quitada em nome de terceiros,
Viagens bancadas por uma empresa registrada em Brasília, a mesma empresa ligada ao terreno. A teia crescia. E junto com ela, crescia um tipo de calma que eu não conhecia. Não era euforia, nem vontade de revanche. Era algo mais denso, mais sólido, como a serenidade de quem caminha devagar por um campo minado, porque sabe onde estão todos os explosivos. Era só uma questão de onde pisar primeiro. No fim da semana, a caixa permanecia no mesmo lugar, em cima da minha estante de livros, aberta, com seus segredos já expostos, mas não esgotados. Toda vez que eu passava por ela, sentia uma tensão no peito, como se ainda faltasse uma peça, uma resposta que justificasse por que aquela caixa chegou até mim. Comecei a considerar a hipótese de que Amaro, antes de morrer, previra que algo assim poderia acontecer. Comecei a revisitar cartas antigas, bilhetes, e-mails breves que ele me mandava com arquivos criptografados sobre operações militares que eu nunca cheguei a abrir. Ele confiava em mim. Não porque eu era da família, mas justamente porque eu não era como eles. E talvez, num último gesto silencioso, ele tenha deixado uma trilha que só eu seguiria. Não por acaso, mas por perfil. Porque ele sabia que quando a bomba explodisse, eu não gritaria. Eu observaria os estilhaços, recolheria as peças e reconstruiria o crime como quem monta o plano de uma missão, objetiva, fria e precisa. Ainda faltava uma coisa, a reação deles. Até aquele momento, o telefone permanecia calado. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal de desespero. Mas no fundo eu sabia. Era o silêncio que precede a tempestade. E quando ela viesse, viria suja, histérica, mascarada de preocupação. Só que agora eu tinha o que eles não tinham mais, a verdade, e a capacidade de sustentá-la com provas, de articulá-la com estratégia, de desdobrá-la com método, e quando necessário, de detoná-la no tempo certo. Porque a assinatura era falsa, o crime era real, e a única coisa mais perigosa do que alguém com provas é alguém com provas. E tempo para pensar. Foi no domingo à tarde que o telefone começou a vibrar. Eu estava sentada no refeitório da base, de frente para uma bandeja com arroz, filé grelhado e legumes quase crus, os talheres alinhados como se estivessem em posição de sentido, o celular virado para baixo ao lado da minha caderneta de anotações. A primeira ligação não me surpreendeu. Número conhecido, sem nome salvo. Eu já sabia quem era. Apenas olhei a tela. Deixei tocar até cair. Depois a segunda. A terceira. Quando a quarta veio, eu já estava sorrindo sem humor, com o garfo parado no ar, como se aquele som familiar me dissesse, sem palavras, que a fortaleza começava a rachar. No intervalo de 2 horas, foram 17 chamadas. Depois vieram as mensagens, as tentativas por áudio, a insistência mal disfarçada de desespero. Na 20ª ligação, coloquei o telefone no modo avião e fui dar instrução no campo de treinamento com a tranquilidade de quem assiste o inimigo acender a própria pólvora, porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo do outro lado. Os documentos chegaram neles como um míssil silencioso. Eles já tinham aberto, já tinham visto, e estavam tentando pela primeira vez me enxergar. Mas não como filha, não como irmã, como ameaça. Voltei ao alojamento no fim da tarde. Ativei o telefone. 43 chamadas não atendidas. A maioria do mesmo número. Meu pai. As mensagens vinham em sequência. Filha, me liga assim que puder. Clara, pelo amor de Deus, não faça nada precipitado. Precisamos conversar. Isso pode ter consequências muito graves. Não é bem o que parece. Eu imploro, não entregue isso a ninguém. Clara, você não entende o que está em jogo. Filha. E ali, naquela palavra, aquela que eles esqueceram de usar no jantar de Natal, estava todo o peso da hipocrisia. Porque agora que sabiam que eu tinha algo que os colocava em risco, agora que o controle havia escapado dos dedos deles como areia molhada, agora, só agora, eu voltava a ser filha. Deixei todas as mensagens sem resposta. Sentei na cama, liguei o computador e reli, pela 4ª vez, o laudo da falsificação. Estava tudo ali, em preto e branco, com diagramas, setas, perícias, análises grafológicas detalhadas e conclusões objetivas.
A assinatura que validou a transferência de um terreno público para uma empresa fantasma não era do meu tio. Era uma montagem, possivelmente feita por alguém de dentro, com acesso aos arquivos pessoais dele. A mesma empresa havia feito transferências para contas de Daniel, meu irmão, com registros que cruzavam datas em que ele alegava estar desempregado. O nome do meu pai aparecia como responsável por viabilizar a liberação do documento, usando conexões antigas com setores de cartório e uma rede de relacionamentos construída ao longo de décadas de serviços prestados à reserva. Eles formavam uma cadeia, uma estrutura paralela, usando a aparência de família tradicional como cortina de fumaça para movimentar interesses próprios. E eu, com meu uniforme passado à mão, minha ficha limpa, minha ausência cuidadosamente manipulada nos eventos, fui empurrada para fora para que esse teatro permanecesse em pé. Só que eles erraram. E a caixa que deveria ir para Daniel veio para mim. E agora, nenhum pedido de socorro os colocaria de volta no lugar de vítimas. Às 10 da noite, o telefone tocou mais uma vez. Dessa vez, deixei tocar até cair na caixa postal. Ele deixou uma mensagem. Ouvi sozinha, de fone, com o quarto em silêncio. A voz do meu pai estava tensa, entrecortada. Falava baixo, como quem tinha medo de ser ouvido. Clara, eu não sei o que você viu, nem o que você pensa que tem em mãos, mas, por favor, me escuta. Essas coisas não são como parecem. Foi uma cadeia de erros. Ninguém quis te prejudicar. Você precisa entender que nem tudo é preto no branco. Se isso for pra frente, se você falar com alguém, isso pode arruinar a vida de todos nós. A sua também. Tem gente importante envolvida. Gente que não vai aceitar exposição. Eu estou te pedindo como pai. Apaga isso. Esquece isso. Me liga. Me deixa explicar. A mensagem durou menos de 2 minutos. E foi o discurso mais revelador que ele já me deu. Porque ali, no meio das frases desesperadas, havia a admissão, a confirmação, o medo. Ele sabia. Sabia tudo. E agora estava tentando me proteger daquilo que ele mesmo construiu. Rebobinei a mensagem, escutei mais uma vez, e então salvei em 3 cópias distintas. Depois abri um novo arquivo no computador e comecei a digitar. Registro no 1. Tentativa de contenção via mensagem de voz. Escrevi tudo, palavra por palavra. A data, a hora, o contexto. Salvei com criptografia. A essa altura, eu já não estava apenas reunindo provas. Eu estava me preparando para depor. Mas não em tribunal. Não ainda. Primeiro, eu precisava quebrar o cerco emocional, o vínculo simbólico, a linha que eles puxavam toda vez que precisavam de silêncio, o laço de sangue. Só que agora, esse laço era apenas um dado, e eu tratava dados como se trata campo minado, sem afeto, com técnica. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. As ligações continuaram, mas com menos frequência. Vieram as mensagens por WhatsApp, depois por e-mail, depois por número desconhecido. As palavras mudaram de tom. De súplica para culpa. De culpa para ameaça velada. De ameaça para silêncio. Mas em nenhum momento, absolutamente nenhum, houve um pedido de desculpas. Nenhuma confissão. Nenhuma admissão direta. Porque eles não estavam arrependidos do que fizeram. Só estavam arrependidos de ter perdido o controle. Na sexta-feira, às 7h42 da manhã, recebi uma notificação de tentativa de acesso à minha conta de nuvem. Alguém tentou invadir meus arquivos com localização registrada em Brasília. Era o primeiro ataque digital. Respirei fundo. Troquei senhas, reforcei protocolos e sorri. Porque isso significava que eles estavam realmente desesperados. Sabiam que eu não responderia. Sabiam que não podiam me calar. E agora, começavam a agir como criminosos amadores tentando apagar um incêndio com gasolina. Dei entrada na documentação com um advogado de confiança, sem dizer nomes. Só os dados, os registros, os indícios. Ele me ouviu, analisou os papéis e, depois de 1 hora em silêncio, disse: "Você sabe que pode acabar com eles." Literalmente. Eu disse que sabia, mas que ainda não era a hora, porque eu queria que eles mesmos se entregassem. E para isso, bastava uma única resposta minha. Um bilhete, um áudio, um gesto. Mas eu não dei nada. Absolutamente nada. E foi isso que mais os destruiu.
porque o silêncio é uma arma, e eu aprendi a manejá-la melhor do que qualquer fuzil. O dia em que levei a pasta para o Dr. Lauro foi o mais silencioso da minha vida. Não porque não houvesse sons. Havia o ruído baixo da cidade ao fundo, o vai-vem de soldados no quartel, o tilintar dos talheres no refeitório, o chiado da impressora na sala de operações. Mas era dentro de mim que o silêncio pesava como uma couraça. Eu andava com os papéis em mãos como se carregasse algo vivo, instável, perigoso. Não havia mais nenhuma dúvida de que o que eu tinha era material suficiente para abrir um inquérito militar, um processo civil, talvez até criminal, contra membros da minha própria família. Mas até aquele momento, nada disso havia saído do campo das suspeitas. E eu sabia que cruzar a linha do pensamento para a ação era uma escolha sem retorno. E foi por isso que escolhi alguém que conhecia as duas linguagens, a da justiça e a da caserna. O Dr. Lauro havia sido promotor militar por quase 20 anos antes de se aposentar e abrir um pequeno escritório de advocacia em Goiânia, especializado em litígios envolvendo militares e servidores públicos. Eu o conheci em 2017, quando precisei de apoio para um processo interno de assédio institucional, e ele foi o único que não tratou minhas queixas como sensibilidade em excesso. Desde então, mantivemos contato esporádico, o suficiente para que eu soubesse que podia confiar nele. Marquei o encontro por e-mail sem dizer muito. Apenas, tenho documentos que podem envolver crimes militares e civis. Preciso de análise segura e confidencial. Ele respondeu no mesmo dia. Traga tudo. Confidencialidade é obrigação. Verdade. Missão. Cheguei ao escritório às 8 horas da manhã em ponto. Era uma sala simples no 8º andar de um prédio comercial sem luxo. A porta de vidro jateado tinha o nome dele gravado em fonte pequena e sem enfeites. A secretária me recebeu com um sorriso discreto e me conduziu até a sala. Ele já me esperava. Camisa azul clara, mangas dobradas até o antebraço, óculos de leitura na ponta do nariz, o mesmo olhar analítico de sempre. Cumprimentou-me com um aperto de mão firme e apontou para a cadeira diante da mesa de madeira escura. Eu sentei. Ele não perguntou nada. Apenas disse: "Pode começar." Abri a pasta com calma. Entreguei os documentos na ordem cronológica que havia organizado. Laudo da assinatura falsificada, registros das transferências bancárias, organograma das empresas de fachada, prints dos áudios do meu pai, a cópia do vídeo do pendrive e a transcrição dos dados mais relevantes do caderno de anotações do meu tio Amaro. Cada item que eu colocava sobre a mesa era como uma peça de dominó que, ao cair, empurrava a seguinte com mais força. Ele analisou tudo em silêncio. Passou quase 1 hora folheando, relendo, rabiscando notas num bloco. Às vezes erguia uma sobrancelha, às vezes soltava um suspiro discreto, mas não disse nada até virar a última página. Quando terminou, se recostou na cadeira, cruzou os braços e me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. "Você sabe o que tem aqui?" perguntou. Eu assenti com um leve movimento de cabeça. "Provas." Ele deu um leve sorriso, mais de respeito do que de ironia. "Você tem mais do que provas. Você tem o roteiro de um escândalo. Se isso aqui for levado a sério, sua família não vai sair apenas moralmente exposta. Vai cair, literalmente. Seu pai pode ser indiciado por fraude, por falsidade ideológica, por improbidade administrativa. Seu irmão, por lavagem de dinheiro, uso de documentação falsa, enriquecimento ilícito. Dependendo do envolvimento de terceiros, isso pode escalar para muito além da esfera civil. Isso aqui pode virar uma operação federal." As palavras dele não me atingiram como soco, mas como confirmação. Era como se tudo o que eu havia sentido nas entrelinhas dos olhares frios, das piadas veladas, das exclusões silenciosas, agora estivesse impresso num relatório jurídico. Eles nunca me odiaram por quem eu era. Me odiavam pelo que eu podia descobrir. Me odiavam por não ser cega, por não ser comprável, por não ter aceitado, lá atrás, a proposta velada de trabalhar com assessoria externa para uma das empresas do meu pai. Me odiavam porque eu escolhi a ética quando eles escolheram o atalho. Lauro não parou. "Você precisa decidir 2 coisas, Clara. Primeiro, se vai entrar com isso oficialmente. Segundo, como vai fazer isso sem se tornar o alvo." Eu olhei para ele com a calma que só a verdade dá. "Eu não quero vingança. Quero justiça.
E não vou fazer isso com escândalo. Vou fazer com silêncio. Ele assentiu. Justo. Mas saiba, se eles tentaram te tirar do caminho uma vez, vão tentar de novo. Só que agora não será com palavras. Vai ser com influência, com insinuação, com tentativas de destruir sua reputação. Eles vão querer te pintar como desequilibrada, como filha ressentida, como mulher descontrolada. Sorri. Eles já fizeram isso, a vida toda. Ele também sorriu. Então você já está preparada. Fechamos aquele encontro com um plano. Eu entraria com um dossiê confidencial junto a uma corregedoria militar, sem mencionar nomes diretamente, apenas expondo os dados. Isso daria início a uma investigação preliminar. Ao mesmo tempo, ele cuidaria de registrar todos os arquivos em cartório, com autenticação de data, para que nenhuma prova pudesse ser invalidada futuramente. E, por fim, ele me orientou a preparar uma carta. Não para eles, mas para mim mesma. Uma carta com tudo o que eu sabia, o que descobri, o que enfrentei. Um registro pessoal. Um testemunho íntimo da mulher que foi empurrada para fora de casa, mas voltou com provas nas mãos e silêncio nos olhos. Porque, segundo ele, às vezes o que destrói uma mentira não é a denúncia. É a exposição fria, calculada, limpa. Saí do escritório com a mente firme e os passos seguros. Pela primeira vez em anos, eu sabia exatamente quem eu era. E mais importante, sabia quem eles eram. E isso era mais poderoso do que qualquer pedido de desculpa. Porque o pedido de desculpa não viria. Eles não estavam arrependidos. Estavam assustados. E por isso eu não faria escândalo. Não publicaria nada. Não enviaria mensagens. Apenas deixaria que o processo começasse, como um motor ligado em baixa rotação, silencioso, constante, invisível. E quando eles sentissem os efeitos, não poderiam apontar o dedo para mim, porque tudo o que fiz foi olhar para o que eles mesmos esconderam e dizer em voz baixa: não mais. A caixa ainda estava ali, no mesmo lugar onde a deixei pela última vez, sobre a estante, ao lado dos livros de doutrina, relatórios de operação e uma pequena moldura com a única foto da minha formatura em que meus pais apareciam, distantes, sorrindo como convidados que precisavam cumprir presença. Havia dias que eu não abria a caixa. Já havia retirado tudo o que parecia relevante, estudado cada pasta, lido cada relatório, escutado cada áudio e organizado todas as evidências como se fosse montar um inquérito militar de campo. Mas algo naquela estrutura me incomodava. O fundo da caixa tinha uma espécie de elevação estranha, como se tivesse sido reforçado com uma camada extra de papelão. Pressionei os dedos sobre a superfície e ouvi um estalo leve. Desmontei o forro interno com cuidado, como quem desarma um explosivo. E ali estava, um envelope bege, dobrado ao meio, com as bordas amareladas e o selo de um cartório impresso na lateral inferior. Não havia remetente, nem destinatário visível. Apenas uma única palavra escrita à mão, na letra do meu tio Amaro. Cópia. O envelope estava selado com fita adesiva antiga. Rompi com calma. Dentro, havia 4 folhas grampeadas. E no topo da primeira, em negrito, lia-se: Testamento particular. Amaro Duarte de Albuquerque. Meu coração não acelerou. Nem minha mão tremeu. Apenas comecei a ler. Cada linha, cada parágrafo, cada cláusula. Era datado de março de 2015, 2 anos antes da morte de Amaro. O texto seguia um padrão jurídico simples, direto, mas com algumas partes escritas de próprio punho, o que indicava que ele havia ditado pessoalmente a alguém de confiança. Na seção de bens móveis e imóveis, havia descrições de terrenos, fundos de investimentos, ações e cotas em uma empresa de transporte. Justamente aquela cuja sede havia sido encerrada e usada posteriormente como endereço de envio da caixa. Mas o que mais me chamou a atenção foi o parágrafo final, onde constava a lista de herdeiros. Li o primeiro nome, minha mãe. O segundo, meu pai. O terceiro, Clara Duarte de Albuquerque. Meu nome, completo, em letras maiúsculas. Com CPF, data de nascimento e grau de parentesco. Sobrinha de sangue, considerada por mim como filha legítima. Era isso o que estava escrito. Uma linha apenas,
mas que soava como uma sentença contra toda a narrativa que minha família havia me imposto a vida inteira. Amaro me considerava filha e havia deixado parte significativa de seus bens diretamente para mim. A cláusula incluía metade da participação na empresa, o terreno rural em Minas e a biblioteca inteira da casa onde ele morava, com acervo militar e documentos históricos classificados. Tudo isso estava destinado, formalmente, legalmente para mim, mas aquilo nunca chegou às minhas mãos. Nunca foi mencionado. Nunca foi sequer insinuado por meus pais. E agora, o documento estava ali, escondido no fundo de uma caixa que só chegou até mim por erro de trajeto ou decisão de última hora. Na última página, havia uma rubrica que reconheci de imediato. Era do advogado que havia trabalhado com Amaro nos anos finais de vida. E abaixo dela, o que parecia ser uma anotação manual, escrita com pressa, em letra diferente. Revogado em 2017, substituído por novo documento com exclusão de terceira herdeira. Terceira herdeira. Eu, apagada. Não por erro, mas por escolha. Aquela frase rabiscada no rodapé era o epitáfio da minha posição naquela família. Não bastava me empurrar para fora de uma ceia de Natal. Eles haviam me apagado oficialmente, tirado meu nome de um testamento sem nunca me dizer. Cancelaram o vínculo que Amaro tentou construir comigo com o mesmo descaso com que se troca uma lâmpada queimada. E mais, arquivaram esse documento original no fundo de uma caixa que deveria ter ido para Daniel. Talvez ele nunca tenha aberto. Talvez achasse que aquilo era lixo. Talvez soubesse exatamente o que era e preferiu esconder. Mas agora estava comigo, e o nome que eles apagaram estava de volta às minhas mãos. Fechei os olhos e respirei fundo. O que mais doía não era a perda material. Eu não precisava da herança. Nunca precisei. Já tinha minha carreira, meu salário, meu nome. O que me esmagava, silenciosamente, era saber que mesmo depois da morte de Amaro, meu pai e minha mãe não hesitaram em reescrever a história como se eu fosse uma nota de rodapé indesejada. Como se meu amor por aquele homem, por aquele tio que me ensinou a limpar a própria arma e a desconfiar de elogios em jantares familiares, fosse irrelevante. Eles arrancaram meu nome do testamento como quem arranca uma fotografia do porta-retratos e coloca outra no lugar. Clara não era mais herdeira. Clara não fazia mais parte. Clara era inconveniente. E conveniências herdam mais que laços. Peguei o documento e levei ao cartório para a autenticação. Fiz 3 cópias. Guardei 2. Entreguei uma ao meu advogado. Ele leu tudo em silêncio. Depois ergueu os olhos e disse: "Eles não só te tiraram. Eles ocultaram isso de forma consciente. Isso é dolo. É passível de questionamento judicial. E se o testamento original não foi anulado dentro do prazo legal com a devida publicação, esse documento ainda tem peso." Eu assenti. Mas não sorri. Porque não era sobre processar. Era sobre expor. Não a imprensa. Não a internet. A verdade. Eu queria que eles soubessem que eu sabia. E queria ver o que fariam quando, ao invés de implorar silêncio, recebessem apenas 3 palavras em troca. Não gritos. Não discursos. 3 palavras. Porque às vezes, tudo o que se precisa para desmontar uma mentira construída com décadas de silêncio é uma resposta fria, direta, incontestável. De volta ao alojamento, coloquei a cópia autenticada do testamento ao lado da moldura da formatura. Meus pais ainda estavam lá, na imagem, sorrindo. E eu no centro, com a farda ainda engomada, segurando o certificado com as 2 mãos. Por um segundo, olhei fixamente para os olhos deles na fotografia. Não vi orgulho. Nunca vi. Só vi presença. Presença de quem cumpria protocolo. E naquele instante, eu soube. A herança que eles me negaram era a prova mais incontestável de que nunca fui filha por inteiro. E talvez nunca tenha sido. Mas agora, como adulta, como militar, como mulher que decidiu não mais pedir para ser vista, eu tinha em mãos o que eles tentaram esconder. E o que eu faria com isso? Não seria vingança. Seria justiça. Justiça com o mesmo silêncio que me empurrou para fora da sala. Mas agora, controlado por mim. Faziam 6 dias desde que o silêncio deles havia se transformado em barulho. 6 dias desde as primeiras ligações, os áudios desesperados, os pedidos velados por proteção, os alertas disfarçados de carinho e as frases curtas com mais culpa do que verdade.
6 dias em que meu telefone tocava como um alarme sem controle, tentando me puxar de volta para uma narrativa onde eu deveria ser submissa, dócil e emocionalmente manipulável. Mas não houve resposta. Não houve retorno. Eu apenas assistia, escutava, lia e registrava. O silêncio que me empurraram por toda a vida agora era o mesmo que eu usava como armadura. Não era vingança, não era revanche, era precisão. Eu não queria que eles pagassem com dor. Eu queria que soubessem que eu não os temia mais, que o poder que usaram para me apagar, para me excluir de uma herança, para me empurrar para fora da ceia de Natal com um empurrão e olhos desviados, já não funcionava. Naquela manhã, acordei antes do alvorecer. O alojamento estava escuro, silencioso, e o céu ainda hesitava entre a noite e o dia. Preparei o café sem barulho. Passei o uniforme. Engoli as palavras que nunca disseram. E então, sentei diante da caixa postal da base e escrevi 3 envelopes. Cada um continha uma cópia autenticada do testamento original, o laudo da perícia que confirmava a falsificação da assinatura do meu tio, os extratos bancários com os desvios para contas ligadas ao meu irmão e o pendrive com os áudios digitalizados da voz do meu pai implorando para que eu apagasse tudo. Em cada envelope coloquei também um cartão simples, branco, sem linhas, dobrado ao meio. Escrevi a mesma coisa em todos, com a mesma caneta esferográfica azul, em letras retas, sem tremor. Apenas 3 palavras. Não vou proteger. Nenhuma vírgula. Nenhum destinatário direto. Nenhum nome próprio. Porque eles saberiam. Cada um deles. Quando abrissem, saberiam que era para eles. E também saberiam que o tempo em que podiam contar com meu silêncio havia terminado. O primeiro envelope foi destinado à casa dos meus pais. O segundo, para o endereço fiscal da empresa em nome do meu irmão. O terceiro, para o antigo advogado da família, que intermediou o processo de alteração do testamento. Ele seria a testemunha final de que tudo aquilo, de alguma forma, esteve sempre nas mãos deles, e que o único motivo pelo qual não explodiu antes foi porque eu ainda acreditava que era parte daquilo. Mas eu não era. Nunca fui. E agora, com todas as peças expostas, restava a eles aceitar que o jogo havia acabado. Fui até os correios em horário de menor movimento. Enviei os envelopes com rastreamento e aviso de recebimento. Nenhuma carta anônima, nenhuma entrega oculta. Tudo registrado, protocolado, calculado. Fiz questão de pagar com cartão de débito, em meu nome, sem disfarces. Eles precisavam saber que fui eu, e que não era mais possível me ignorar, nem me calar, nem me apagar do que tentaram construir como se eu nunca tivesse existido. Saí da agência com a leveza de quem não precisa mais provar nada. O sol começava a abrir sobre os telhados da cidade, e pela primeira vez em semanas, senti que o corpo respirava no mesmo ritmo da mente, sem aceleração, sem ansiedade, apenas alinhado com a verdade. Voltei ao quartel e ativei os alertas de rastreio. Em 2 dias, os 3 destinatários confirmaram recebimento. Não houve respostas imediatas. Nenhuma mensagem, nenhum retorno. E isso, mais do que qualquer ligação, era a maior confirmação de que o conteúdo havia sido compreendido. Porque quando a mentira é exposta com provas, não se discute. Se teme. E foi isso que eles sentiram. Medo. Não de mim, mas do que construíram e agora não podiam mais esconder. Receberam os documentos, os laudos, os extratos, os arquivos. E, acima de tudo, receberam o cartão. As 3 palavras. Secas, cirúrgicas, incontestáveis. Na noite seguinte, minha mãe ligou. Não atendi. Depois mandou uma mensagem curta. Filha, não é assim que se resolve. Li sem pressa. Deixei sem resposta. Horas depois, veio outra do meu pai. Você não tem ideia do que pode desencadear. Apaguei sem ler o resto. Daniel não escreveu, mas soube que ele tentou contato com meu antigo comandante, buscando algum tipo de mediação. Meu comandante me chamou para conversar. Disse que estavam preocupados com minha estabilidade. Ouvi, assenti, agradeci e entreguei a ele cópias dos mesmos documentos que enviei para minha família. Olhei nos olhos dele e disse com a voz firme: a estabilidade que me preocupa é a do Estado, não a da vaidade alheia. Ele entendeu. Não houve novas perguntas. 2 dias depois, soube que meu pai procurou um advogado criminal,
Estavam tentando antecipar medidas de contenção, negar, reverter, argumentar insanidade, falsificação por terceiros, abuso de confiança. Eu já esperava. Eles sempre foram bons em retórica. Mas contra laudos, perícias e registros em cartório, não há argumento que sustente narrativa. O tempo da manipulação havia acabado. E agora, cada passo deles seria observado com a mesma frieza com que me empurraram para fora da casa naquela noite de Natal. A diferença é que agora quem tinha o poder era eu, e eu não precisava usar, apenas mostrar que ele existia. Na noite de domingo, sentei em minha cama e escrevi no meu caderno de campo: entrega feita, palavras enviadas, nenhum som retorna. E ainda assim, está tudo dito, porque a resposta que dei, aquela frase seca em um cartão branco, era mais do que uma recusa. Era uma libertação. Não vou proteger. Nem a mentira, nem o ego, nem o pacto de silêncio, nem o legado forjado com exclusões, nem os sorrisos de jantar, nem os retratos com ausência, nem a herança corrompida, nem o sobrenome que agora carrego como quem carrega um número de série. Sem afeto, apenas registro. E se alguém um dia abrir aquela caixa, encontrar aqueles papéis e perguntar por que fiz o que fiz, que leiam o cartão. 3 palavras bastam. 3 palavras encerram uma vida inteira de silêncio. 3 palavras que não precisam de explicação. Porque o que eles mais temiam não era o escândalo. Era isso, a precisão, a frieza, a clareza absoluta de que agora, o que protegeu tanta gente durante tanto tempo, já não me pertencia. O sol ainda não tinha subido completamente quando ouvi os passos firmes no corredor da base. Não eram comuns, nem apressados, nem hesitantes. Eram calculados. Marcha de quem tem nome para chamar, missão para cumprir, e nenhuma dúvida sobre o que está prestes a acontecer. Do meu alojamento reconheci a cadência. Não era de oficiais da minha unidade. Era de quem vem de fora, mas sabe exatamente onde pisa. Abri a porta antes que batessem. 2 agentes da Polícia Federal me aguardavam, roupas civis, identificações à mostra, semblantes neutros. O mais alto estendeu um envelope e falou com o respeito que só se dirige a alguém que não se dobra. Sargento Clara Duarte de Albuquerque. Viemos informar que foi expedido mandado para busca e apreensão nos seguintes endereços relacionados aos nomes que a senhora registrou. Também há notificação para convocação de depoimento formal. Mas a senhora já sabe disso, não sabe? Eu sabia. Sabia desde o dia em que enviei os envelopes. Sabia desde que sentei diante do Dr. Lauro com as pastas abertas e a alma exposta. Sabia desde o instante em que escrevi aquelas 3 palavras no cartão branco. Eu não só sabia, eu conduzi. E agora, naquele corredor de concreto, com os agentes aguardando minha autorização para entrar, compreendi que a operação que começou no fundo de uma caixa terminaria diante de portas que finalmente se abririam à força. Entreguei os documentos que já estavam prontos, cópias autenticadas, lista de arquivos digitais com respectivos backups, endereços dos envolvidos. Os rastros estavam mapeados com precisão. Eles agradeceram, conferiram cada item e me perguntaram se eu queria acompanhar alguma das diligências. Recusei. Não era minha função. Minha parte terminava ali. A partir daquele momento, a verdade caminharia com as próprias pernas. E eles, minha mãe, meu pai, meu irmão, o advogado cúmplice, os beneficiários ocultos, todos eles teriam que explicar cada linha, cada carimbo, cada assinatura falsa, cada omissão calculada. Agora não para mim, mas para o Estado. Voltei ao meu alojamento em silêncio. Meus colegas já sabiam que algo estava acontecendo. Alguns evitaram olhares. Outros fingiram que não viam. Um ou outro me cumprimentou com um aceno sutil, como se reconhecessem que aquela mulher que voltava do corredor não era mais apenas a sargento disciplinada que seguia ordens, mas alguém que havia desmontado um império familiar com a frieza de quem já sangrou em silêncio e aprendeu a não desperdiçar munição com quem não ouve. Na hora do almoço, enquanto cortava o frango da bandeja, uma soldado novata se aproximou. Sentou à minha frente, visivelmente constrangida. Ficou alguns segundos em silêncio. Depois perguntou com voz baixa: "É verdade que eles vão ser investigados?" Eu apenas ergui os olhos e respondi com naturalidade: "Se forem, é porque merecem. E se não forem,
Também saberei o que fazer. Ela assentiu e não perguntou mais nada. Terminamos a refeição em silêncio, e foi um dos almoços mais leves da minha vida. No fim da tarde, recebi notificação de que todos os alvos haviam sido localizados. Os mandados foram cumpridos. Celulares apreendidos. Computadores, documentos, contas congeladas. A sede da empresa fantasma, lacrada. O advogado da família intimado. Meu pai, interrogado. Meu irmão também. Minha mãe não foi chamada, mas foi mencionada como beneficiária indireta. O laudo da perícia da assinatura foi anexado como peça-chave. O testamento original foi registrado. O vídeo do pendrive, autenticado. Os áudios do meu pai, protocolados. A máquina que construíram com décadas de sorrisos hipócritas e silêncios convenientes estava agora desmontada sobre uma mesa de inquérito. E eu não precisei dizer nada. Não precisei prestar queixa. Não precisei subir em tribuna, nem dar entrevistas, nem procurar vingança na justiça do barulho. Fiz tudo com papel, com registro, com silêncio. Na noite seguinte, enquanto organizava meus arquivos pessoais, o telefone vibrou. Um número desconhecido. Ignorei. Vibrou de novo. Outro número. Depois um terceiro. E então, uma mensagem chegou. Era do número de Daniel. 2 palavras apenas. Você venceu. Apaguei sem abrir. Porque não era vitória o que eu buscava. Era dignidade. E dignidade não se negocia com pessoas que a desprezaram por anos e só reconhecem seu nome quando ele aparece em letras formais no topo de um mandado judicial. Alguns dias depois, recebi uma carta física, envelope comum, sem remetente, endereço escrito à mão, letra da minha mãe. Dentro, uma folha apenas, escrita com calma. Clara, sei que você pensa que nos traiu, mas na verdade, você apenas reagiu. Eu deveria ter feito isso há anos. Perdoe-me por ter ficado calada, por não ter te protegido, por não ter enxergado o que você carregava sozinha. Eu ainda não sei como me olhar no espelho, mas sei que se um dia voltar a fazê-lo, será porque você me ensinou. Li uma vez. Não chorei, nem sorri. Apenas dobrei a carta, coloquei entre as páginas do testamento original e guardei na mesma pasta. A dor que ela não impediu, ela não apagaria. Mas talvez, no silêncio do que escreveu, existisse uma tentativa de cura. E como tudo que vem com silêncio, eu respeitei. No mês seguinte, fui chamada ao gabinete do comandante. Ele me parabenizou. A investigação federal mencionava minha colaboração de forma elogiosa. Disse que, se quisesse, poderia transferir-me para uma unidade administrativa mais próxima da sede regional, onde meu nome agora era considerado de referência em integridade e precisão de conduta. Agradeci, mas recusei. Eu não queria medalha, nem sala, nem cargo. Queria apenas seguir servindo, como sempre fiz, com a verdade como bússola, porque no fim das contas, essa foi a única herança que me coube. E foi mais do que suficiente. Hoje, quando passo em frente à casa onde fui empurrada para fora com os pés descalços e a alma ferida, não sinto raiva. Sinto clareza. Aquela casa ainda está lá. Mas quem eu era naquela noite? Não existe mais. Ela foi enterrada na grama molhada onde caí. E quem se levantou no lugar foi alguém que descobriu que às vezes o silêncio é o som mais forte que se pode fazer. Um som que não precisa ser alto. Só precisa ser verdadeiro.